Vamos com o esporte. Abner Luiz, vamos lá? Um pouco mais cedo, né? É. O diretor tá... Como é que o galo canta? Esse galo tá um pouquinho com fome, não tá? Mas Não é, o galo que começa a semana assim, no final de semana ele fica com o peito estufado. Olha, gente, vamos começar a falar de futebol. Bom dia mais uma vez para você que acordou cedo para acompanhar o Bom Dia Pará dessa segunda-feira. O Remo, como você sabe, enfrentou o Amazonas pela Série B no Mangueirão. A vitória colocou momentaneamente o time azulino na liderança da competição. O adversário acabou saindo na bronca com a arbitragem do jogo. O Remo também tem o que reclamar. Enfim, deu leão com apoio maciço da reconhecida Fenômeno Azul. Bora acompanhar como é que foi. Não tem critério! Não tem critério! O clima esquentou na zona mista do Mangueirão. O diretor de futebol do Amazonas, PC Guzmão, bateu boca com Sérgio Papelim, executivo de futebol do Remo. Tudo isso depois de reclamar bastante com a arbitragem. O principal motivo foi esse lance em que o time amazonense pediu pênalti de Klaus em Kevin. Bom, voltando um pouco no tempo para falar do jogo, os azulinos compareceram em grande número. Mais de 31 mil torcedores lotaram o Mangueirão para ver o duelo de nortistas na Série B. E o começo da partida foi pegado. O Amazonas cometeu 6 faltas e levou 2 cartões amarelos em menos de 10 minutos de bola rolando. Teve também perigo para os 2 goleiros. Na cobrança de escanteio de Sávio, Pavani subiu mais alto e cabeceou para marcar Remo 1-0. Na tentativa de empate do Amazonas, Jackson encheu o pé e Marcelo Rangel mandou para escanteio. Na sequência, o mesmo Jackson acertou o travessão e se deu mal na dividida com Reinaldo. O zagueiro do Amazonas precisou de atendimento depois do choque de cabeça. Antes do fim do primeiro tempo, o Remo ainda teve 2 boas chances para ampliar o placar. Na volta do intervalo, o time azulino seguiu atacando, buscando o segundo gol. Para o Amazonas, as coisas se complicaram ainda mais quando o Alisson recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Leão se manteve no ataque, mas sem acertar as finalizações. Mesmo com 1 a menos, a onça ainda tentava, como nesse chute de Luan Silva. E aí veio o lance que gerou a revolta do time amazonense. Na disputa com Klaus, Kevin caiu dentro da área e o árbitro não marcou nada. Nem o VAR foi chamado. Poucos minutos depois, Regis fez boa jogada e marcou um bonito gol. Só que depois da revisão do VAR, o árbitro marcou impedimento de Ítalo, que ficou na frente do goleiro em posição irregular. Não fez falta. O Remo derrotou o Amazonas por 1-0 para a alegria do Fenômeno Azul. Vitória magra, sim, mas suficiente para manter o Leão invicto nessa Série B. São 12 pontos em 6 rodadas. Campanha positiva nesse início de brasileiro. Estou muito feliz com aquilo que a equipe apresentou. Mais uma vez, defensivamente se portou bem, sólido, mais um jogo sem sofrer gol, mais uma vitória. Tem muitos pontos positivos, mas claro, a gente também a gente sabe internamente que a gente pode melhorar em várias outras situações para melhorar o nosso rendimento e continuar brigando entre os primeiros colocados. Aí o técnico do Clube do Remo, a coletiva, até citei ontem conversando com um amigo, do seguinte, Márcio, pós-jogo desse, da forma que foi, com a vitória do Remo, conseguindo a liderança no momento, você vai para uma coletiva, não vai chegar lá e vai dizer só, parabéns, professor, pela vitória, né? Você vai pontuar algumas coisas dentro do jogo e o treinador ali está querendo mais sair dali para comemorar a vitória, os 3 pontos, da forma que ela veio. Olha, o Remo, ele não é irretocável. Ele é um time que, segundo o seu treinador, ainda tem o que evoluir, ainda tem o que consertar. Dentre esse evoluir e consertar, a gente poderia dizer o seguinte, ou pode dizer o seguinte, não precisava ser tão difícil quanto foi, principalmente com o Remo com 1 a mais no segundo tempo, podendo facilitar mais o jogo para si próprio, né? Mas não, o adversário botou a bola na trave, perdeu o gol, até o final ficou aquela sensação de não é possível que vai se tomar o gol. Mas não, esse gol não veio, pelo contrário, veio o do Remo, que foi desmarcado pela arbitragem,
Começamos a matéria mostrando essa discussão ali dos bastidores do jogo, onde o Amazonas reclamou bastante da arbitragem. Sinceramente, penso que não é para tudo isso, penso que não houve um prejuízo para a equipe adversária. Eu acho que o momento ruim, mesmo com o futebol valente que jogou a equipe amazonense, fazendo com que esse clima... Presentei com o Boticário. Essa fama chega mais. Toril enxaqueca, envelope com 4 unidades, de R$ 12,99 por apenas R$ 4,99. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. No Dia das Mães, Casa Freitas, você encontra... O Remo, ele não é irretocável. Ele é um time que, segundo o seu treinador, ainda tem o que evoluir, ainda tem o que consertar. Dentre esse evoluir e consertar, a gente poderia dizer o seguinte, ou pode dizer o seguinte: não precisava ser tão difícil quanto foi, principalmente com o Remo com um a mais no segundo tempo, podendo facilitar mais o jogo para si próprio, né? Mas não, o adversário botou a bola na trave, perdeu o gol, até o final ficou aquela sensação de não é possível que vai se tomar o gol. Mas não, esse gol não veio, pelo contrário, veio o do Remo, que foi desmarcado pela arbitragem. Começamos a matéria mostrando essa discussão ali dos bastidores do jogo, onde o Amazonas reclamou bastante da arbitragem. Sinceramente, penso que não é para tudo isso, penso que não houve um prejuízo para a equipe adversária. Eu acho que o momento ruim, mesmo com o futebol valente que jogou a equipe amazonense, dá aquela segurança bacana, né? Para que as coisas não... Assim, a imagem preocupa porque parecia que estava descontrolada a situação, né? Não faltou realmente esse controle aí. Mas, enfim, Remo venceu, é o líder, né? E, claro, agora vai secar os adversários que estão abaixo na tabela para o Remo se manter ali na liderança ou no G4, pelo menos, né? No G4 se mantém, porque porque tem confrontos diretos aí. Então, para o torcedor entender, né? Aquele que não acompanha muito futebol, mas está acompanhando a gente, quando a gente fala dormiu líder, acordou líder, mas é porque tem jogos ainda a ocorrer. Para a rodada fechar, né? Para a rodada fechar, e por isso o Remo pode perder aí essa liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que não era necessário, né? Porque tem que fazer um estudo minucioso aí, mas o Remo, ele era para estar na liderança isolada da competição. Por quê? Porque ele teve 2 jogos fora de casa, onde ele estava vencendo e tomou um golzinho nos segundos finais, que foi contra a Ferroviária, e a outra ele tinha mais jogadores do que o adversário, que tinha jogador expulso, e acabou não fazendo o gol da vitória. O jogo ficou no empate, que eu quero lembrar agora, que me fugiu da memória. Criciúma, não? Não, o Criciúma não. Jogo, né? Foi o Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto. Acho que o Botafogo de Ribeirão Preto, que meteu 4-1 ontem no Atlético Paranaense, e o técnico do Atlético Paranaense foi dentro de casa isso, em Curitiba. Olha só. O técnico do Atlético Paranaense está aí na fila do desemprego aí, né? É isso, Abner. Falamos do Remo, agora o Paysandu, que está aí na outra ponta da tabela, na zona do rebaixamento, e ainda não venceu na Série B, né? Exatamente, mas está difícil. O Paysandu foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Volta Redonda e mais uma vez não deu para os bicolores, que acabaram derrotados para o Voltaço, como é conhecido o Volta Redonda, e com requinte de crueldade, Márcio e amigos que estão em casa. Por quê? Foi na última bola do jogo, o Paysandu acabou saindo com a derrota. Bora acompanhar. Para 2 times que tiveram um começo ruim de Série B, 3 pontos tinham um peso de um título. No Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Paysandu lutavam pela primeira vitória na Série B. E a luta não era apenas na bola. Em uma disputa pelo alto, Gabriel Pinheiro acertou Matheus Nogueira. A princípio, foi expulso, mas após alguns minutos de revisão, acabou sendo salvo pelo VAR. Porém, antes disso, Matheus Nogueira teve dificuldades quando saiu do gol. Por pouco, o Volta Redonda não saiu na frente. Com dificuldades para encontrar espaços, o jeito era chutar de longe. Só com Giovani e depois com Borassi, os bicolores conseguiram levar um certo perigo. No segundo tempo, o tricolor resolveu adotar a mesma estratégia. E o gol só não saiu porque Matheus Nogueira deu um jeito. De manchete, desviou o chute de Mirandinho. E na sequência, foi no limite para espalmar a tentativa de Gabriel Bahia. Cansado de chutar, o Volta Redonda resolveu botar a bola dentro da área. Mirandinha perdeu a oportunidade.
O Paysandu só foi ter uma última chance aos 45 do segundo tempo. Marlon finalizou mal. Azar do Papão, porque aos 49, Gabriel Bahia cabeceou para conquistar a primeira vitória do Volta Redonda na Série B. Placar final, 1-0 Voltaço. E com um gol tomado no finalzinho do jogo, o Paysandu vê a sua sequência sem vitórias aumentar para 9 partidas. E como se isso não fosse o bastante, os bicolores ainda permanecem na zona do rebaixamento da Série B. Naturalmente, se a gente passa nessa quantidade de jogos sem vencer, porque está faltando alguma coisa, né? E entre tomadas de decisões, né? Não só isso, um contexto geral, a gente tem que estar se ajustando melhor. Eu preciso também, né, talvez organizar melhor a equipe dentro de campo para que os jogadores possam tomar melhores decisões. Eles ameaçaram, eles conseguiram finalizar, assim como também nós tínhamos a oportunidade de poder ter tomado melhores decisões e ter finalizado mais na partida. Momento complicado essa coletiva. Aí não foi uma coletiva, foi mais uma declaração de 1 minuto e 20 segundos mais ou menos, lá pelas 11h30 da noite, pós-jogo, lá no Rio de Janeiro, que foi enviada essa coletiva e a gente pôde acompanhar. Márcio, eu não sei se diverge do teu pensamento em relação ao Paysandu, do torcedor, mas o Paysandu ele é vítima do excesso de jogos, do excesso de competições, que ele se colocou por mérito. Pode parecer uma desculpa esfarrapada, e o amigo ou a amiga vira e diz, não, mas o fulano que acorda às 6 da manhã para trabalhar todo dia, ele ganha menos e não se sente cansado. Não é bem assim. O torcedor está chateado, não pode ser diferente. A gente também não pode aqui elogiar esse tipo de atuação, certas escalações, certos rendimentos de jogadores. Mas o futebol paraense, ao todo, ele não tem a mínima estrutura de jogar 4 competições de uma vez só, Márcio. E com muitas viagens, né, Abner? Tem esse ponto que é bem... para a gente que é daqui do Norte, é bem difícil, né? Uma Série B, você faz uma viagem dessa. Você, às vezes, com tanta escala, é quase o dia todo viajando. Quando você cansado sem treinar, né? Quando você está ganhando, Márcio, e tem plantel para isso, para rodar, diferente, tu vai sentir muito menos, né? Mas quando você tem plantel curto, quando se você perder o Rossi, você tira a referência da equipe. Eu até citei isso ontem. O Rossi, você preferia o quê? O Rossi não está naquela final da Copa Verde, está treinando desde lá e se cuidando, mesmo jogando lesionado, para atuar agora nesses 2 clássicos entre Remo e Paysandu, ou ganhar o título da Copa Verde. Então, vai ter uma hora durante a temporada que você vai descobrir o pé e vai cobrir a cabeça e vice-versa, que não vai ter outro jeito. Então, qual é a solução, Abner? No meu ponto de vista, se livra logo dessa Copa do Brasil, que vai ser difícil passar de um Bahia, termina logo esse Campeonato Paraense essa semana e foca na Série B do Campeonato Brasileiro. Recupera quem tiver que recuperar, tem janela aí na frente, diferente de algumas equipes, com todo o respeito, na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu tem camisa, tem torcida, tem tradição e é forte. Dentro de casa. E, Abner, aquilo que você comentou sobre a parte física, eu quero retomar esse raciocínio, porque é bem curioso, porque para o torcedor, às vezes, né, como você falou, pode parecer desculpa, mas quando o jogador está esgotado fisicamente, ele perde muita coisa no jogo, ele não consegue raciocinar, digamos assim. Às vezes ele erra um passe que é curto, né? Então isso afeta diretamente a parte técnica e tática também. E quando tu está na 6ª rodada e não ganhou de ninguém, afeta a parte física, pressão, a parte psicológica, a parte técnica. Por exemplo, o Paysandu formou um time para jogar esse jogo aí com o que tinha. Botou o Giovani no meio e vamos lá e tal. Foi um jogo amarrado para os 2 lados, são 2 equipes que estão abaixo na tabela. O empate aí seria o mais justo, até 1-1. Olha aí, o Paysandu acaba de perder um gol aí, por exemplo, passar o gol que o Paysandu perdeu. Só que, cara, não está azeitado. Mas isso não quer dizer, por exemplo, olha como é que é o futebol. Na quarta-feira vai estar todo mundo águas, né? E quem é experiente no futebol sabe muito bem disso, principalmente ali no Paysandu, e em virtude de não estar bem na Série B e de repente vier a perder o Campeonato Paraense. Aí, quem sabe, a diretoria possa pensar nessa troca, mas até o momento é trabalhar, tentar descansar o mal. Olha só, o Paysandu jogou sábado à noite no Rio de Janeiro. Vamos dizer que chegou ontem, em Belém. Hoje faz um treininho,
amanhã se arruma para quarta já ir para dentro de campo. Mas o Remo vai fazer a mesma coisa. Só que se você for ver quantos jogos o Remo fez na temporada e quantos o Paysandu... Até isso, o Remo jogou em Belém. O Paysandu jogou fora de Belém. É desculpável? Não, é apenas uma situação científica, fisiológica, que ela conta principalmente nos minutos finais, no último terço de um jogo de futebol disputado, como devem ser esses 2 jogos entre Remo e Paysandu pela final do Campeonato Paraense. É isso. Vamos ver a classificação então na Série B, Abner? Vamos lá. Estão deixando você sonhar, Márcio. Olha aí. 12 pontos. Avaí é o segundo, Cuiabá é o terceiro, Vila Nova é o quarto, Goiás é o quinto. Goiás tem 5 jogos, né? Isso. No campeonato. Só o Curitiba que tem 6 jogos igual o Remo. Só o Curitiba que foi para 6, a Chape que também foi para 6, e depois o Atlético, o América. Olha, esses 2 aqui, 9º e 10º colocados, todo mundo dizendo aí que, olha, vai subir, vieram da Série A, tem estrutura, tem engenheiro e tal. Calma, gente, é a 6ª rodada, sabemos disso. Mas, se você for ver aí, talvez o Vila, né, o Cuiabá, que desceu da série A para a Série B, né, no caso do Vila não, mas do Cuiabá e o Avaí, então, e o Remo é o único enxerido nessa tabela para quem fez aí as suas apostas lá antes da competição iniciar. Aí você vai lá para o outro lado da tabela, você tem o Paysandu, que já estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o Remo veio da Série C, na 19ª posição, mas não há de ser nada, daqui a pouquinho o Paysandu joga só a Série B, concentra melhor, reforça esse time, fica mais descansado para poder fazer uma boa competição. E aí a gente tem um monte de time com 6 jogos, dá para ver aí nitidamente, só que essa galera que está aqui de 5º para cima, tem todo mundo com 5 jogos. Porém, vão ter jogos que alguns vão se enfrentar. Em virtude disso, o Remo, perdendo posições, ele pode ficar em 3º ou 4º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Goiás e Avaí enfrentando, CRB, Cuiabá, enfim, CRB. O CRB está em 7º, está com 10 pontos. E se você for ver, quem pode passar do Remo é até o CRB, que ganhando faz 13, passa dos 12. Joga em casa contra o Cuiabá. Do Clube do Remo. Aí o empate seria ótimo aí para o Remo. E o Leão, se não toma aquele gol no finalzinho, ele tinha mais 2 ali, ele tinha 14, ele não estava preocupado com isso. Bom, mas aí o Si, né? Enfim. Não, mas esse Si merece ser lembrado, Marcos. Tem os Si que não merece. Já passaram mais 2 rodadas, continua falando desse Si. É porque eu lembro, não esqueço. Quando o Si é assim, Márcio, a gente precisa lembrar. Aquela bola que ele chutou, se entrasse é uma coisa. Mas tu tomar um gol faltando segundos, aí tu tem que lembrar sempre. E ontem, sábado, se você viu o jogo, o torcedor do Remo que viu o jogo, teve essa mesma bola do jogo contra o Botafogo lá, contra o Ferroviário, que o Remo tomou aquele gol de cabeça, que foi uma falta feita pelo centroavante do Remo, do lado da grande área, no finalzinho. Aí você se lembrou desse E contra o Amazonas foi metida essa bola para o jogador, também nos segundos finais, só que dessa vez o mesmo centroavante foi na jogada, só que dessa vez ele não derrubou o adversário, ele fez a parede e a bola passou. Mas o filme ele se mostrava muito igual, só que dessa vez o diretor era Leão e ele mudou o final do enredo, graças a Deus, e para a Fenômeno Azul, que saiu do Mangueirão fazendo uma festa. Quero só dar um toquezinho, carinhosamente aqui, Márcio. É uma crítica construtiva, mas ela já vem ocorrendo há muito tempo. E o torcedor não merece isso. O torcedor está respondendo na arquibancada, está indo apoiar o time, está comprando sócio, está comprando produto e está tendo dificuldade para entrar no Mangueirão. O Mangueirão em si não tem nada a ver com isso, tá, gente? Nem a CEL, nada. Quem administra essa entrada e saída do estádio, catraca e tudo mais, sistema, tecnologia, são os clubes que terceirizam as empresas que vão fazer esse trabalho. E o torcedor do Remo está sentindo muita dificuldade de entrar em um dos portões do Mangueirão, tendo acesso ao estádio depois que o jogo começou e fica aquela confusão lá fora. Pedir para a direção do Clube do Remo ter atenção, já que o time está muito bem dentro de campo, tenta organizar esse outro lado aí para que o torcedor possa entrar com mais conforto e que ele está respondendo o chamado da diretoria a todos os jogos e assim será nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Fica esse toque aí. Muito bem, vamos agora com a Série D? Pois é, sabia que tem 2 paraenses que ainda não perderam no Campeonato Brasileiro? O Remo na Série B e o Águia na Série D do Campeonato Brasileiro. Porém,
o Águia empatou dentro de casa. No final de semana não foi bom aí, podemos dizer, para os times paraenses, né? O Águia de Marabá conseguiu um empate nos minutos finais, jogando em casa. Jatuna acabou sofrendo uma goleada para o Manauara. Vamos aos gols. Pela Série D, a Tuna visitou o Manauara no Estádio da Colina. E logo no começo do jogo, Quadrado cobrou escanteio e Manuel cabeceou firme, 1-0. Na etapa final, Pardal cruzou para Vitinho ampliar o placar, 2-0 para os donos da casa. Já nos acréscimos, Alec fez o cruzamento. A defesa Cruz Maltina vacilou e Manuel apareceu para marcar o terceiro. Final de jogo, Manauara 3, Tuna 0. Em Marabá, no Zinho Oliveira, o Águia recebeu Manaus. E após boa troca de passes, o Everson acertou um belo chute de fora da área. Golaço. Nos acréscimos do segundo tempo, Romarinho cobrou falta com categoria e deixou tudo igual. Final de partida, Águia 1, Manaus também 1. A gente não conseguiu esse empate antes para ter mais tempo para vencer. As mudanças foram feitas todas, né, conforme a necessidade. Terminamos com uma linha de 5 lá em cima, né, com 2 meias aproximando, com 2 zagueiros mais um volante dando a proteção e fazendo jogo atrás. Só que o adversário estava muito bem postado atrás, com sobra para fazer o jogo, né, e eu acho que foi merecimento a gente achar o gol na parte final do jogo. Importante é não perder. O Águia não perdeu, fez esse golzinho aí no finalzinho do jogo lá em Marabá. Daqui a pouco a gente volta, Márcio. Isso, daqui falando a pouco voltamos. Um pouquinho mais do nosso futebol e já prospectando o grande clássico Rei da Amazônia, o Repá, quarta e domingo. Lembrando, ingressos já à disposição, Paysandu vendendo, logicamente, para o seu torcedor, o Clube do Remo, o preço é igual, é casadinha. Arquibancada, por exemplo, é 100zão para os 2 jogos ou R$60, não é isso? Para cada jogo. Eu vou treinar direitinho ali, aí você não sai daí, você continua aí. E a gente, daqui a pouquinho, quando voltar com o esporte, a gente conta para você os preços de ingresso, onde vai vender, tudo certinho para você não ter problema e garantir a sua estada nas finais do Campeonato Paraense. Agora você segue com o Márcio Liz. Muito bem, valeu, Abner. Até daqui a pouquinho, então, com mais informações do nosso futebol paraense. Vamos agora ao segundo tempo do esporte, Abner. Vamos lá com a Série B? Pensou que eu não voltava. Olha, gente, Série B do Campeonato Brasileiro, dá uma parada agora para os clubes paraenses, porque vamos ter as decisões do campeonato. Não é decisão, né? Em 2 jogos do Campeonato Paraense, o grande clássico Repá. Eu prometi a todos que eu vinha com a informação do valor do ingresso. Será casadinha, tá? Os clubes, tanto o Remo quanto o Paysandu, estão cobrando R$200 pelas cadeiras. Na quarta e domingo, você paga duzentão e vai para os 2 jogos na cadeira. Para arquibancada, o valor é de R$100. Se você comprar só um dia, vai pagar 60. Se você comprar para os 2, você paga 100. E para a cadeira? Para a cadeira, você vai pagar 120. 120, né? Aí vai ficar 240, né? Se tu comprar separado. Então, compra lá, faz a casadinha. O Márcio já comprou a dele. Você comprou para que lado? Daqui a pouco eu respondo. Tá legal. Esse pessoal não tem coragem, igual eu, assim, por exemplo. Você tem coragem, eu vou ficar no meio. Você é coragem. Vai ficar no meio? Tá bom, então. Aí, olha, é o seguinte, tabela da Série B. Bora atualizar aqui, porque o Leão dormiu mais uma noite na primeira colocação, seu Márcio. O negócio é que o Remo tem 6 jogos, e aí o Avaí, o Cuiabá, o Vila Nova e o Goiás, esses têm 5 jogos, mesma coisa acontecendo com o CRB. Vai ter confronto aqui, mas o Remo garantia que não sai ainda nessa rodada do Z4, né? G4, né? Z4 não. Não confundir. E aí tá aqui a classificação para você na tela, lá embaixo está o Papão na 19ª, mas não há de ser nada, daqui a pouco o Papão melhora, acaba o Parazão, acaba de repente a Copa do Brasil, o Paysandu fica mirando somente a Série B, se reforça na janela que teremos, e aí vai ser outro Papão, é o que a gente espera para sequência né, aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, gente, bora dar uma olhada de novo, porque o Leão foi muito bem, venceu por 1-0, tem todos esses pontos que nós mostramos, e essa torcida que você está vendo aqui, não tem jeito, Márcio. Quem são vocês? Da onde vocês vêm? Por que tanto amor assim, seu Márcio? Olha aí, foi mais um dia para não se esquecer.
né, dessa relação entre a torcida e o time dentro de campo. Em campo, o Leão abriu o placar ainda no primeiro tempo, cartão para cá, cartão para lá. O Viseu sofreu esse pênalti que o árbitro não deu, mesmo tendo VAR. Mais um escanteio e mais uma vez o Pavani salvando o Leão e dando a vitória, os 3 pontos. Leão Marinho lá atrás ficou ensandecido, né? E aí o Remo chegou a estar, logicamente, com 11 contra 10, né? Nós temos a expulsão do jogador lá do Amazonas, mas não fez valer, né, essa superioridade numérica, ficou apenas no 1-0 mesmo. Os 2 goleiros fizeram boas defesas, aí o Viseu fazendo o que faz sempre, perder gol. Calma, Viseu, vai sair. E aí, mais lance, aí foi o lance da expulsão, já tinha cartão amarelo, você recebeu o segundo. No final do jogo, a direção lá do Amazonas fez uma confusão, reclamou pra caramba. Olha aí, você tem imagens aí do PC Guzmão. O técnico do Amazonas, né? Meteu aí Até o presidente do Remo vai aparecer aí, né, Abner, para tentar acalmar os ânimos ali. Ó. Você vê que a confusão não vai acontecer quando o Tonhão é que vai... Tô brincando, o Tonhão fez um bom papel ali, dizendo, dá uma segurada aí, irmão, você já perdeu, tudo mais e tal. Olha, ficou chateado, meteu um caju no cabelo aí, não foi o nosso querido PC Guzmão? PC Guzmão que fez história no Vasco da Gama, lembra dele, Márcio? Lembro, sim, com certeza. Olha o Tonhão, parou, dá uma segurada aí. O Tonhão tá demais, líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O homem tava uma onça, mano. Verdade. O Amazonas é a onça pintada, né? Tava uma onça aí, mas já perdeu. Agora é treinar e tentar recuperar na competição, porque nós vimos na tabela lá, tá mal aí. Tá mal. O Amazonas, na verdade, não venceu ainda também, assim como o Paysandu, não venceu na Série B. Tá vendo, Amazonas? Não é só tu. Falando no Paysandu, Papão foi lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, Terra do Aço, enfrentaram o Voltaço. Os dois, mal na competição, aí tivemos a expectativa de que o Paysandu ganha em Volta Redonda, vence a primeira na Série B, e passa essa fase ruim aí. Pelo contrário, teve chance para isso até, inclusive. Aí, olha, foi expulso o jogador do Volta, mas aí o VAR chamou e disse, não, deixa ele. Aí tirou o vermelho e deu o cartão amarelo. Nem por isso o Paysandu fez confusão, como o Amazonas fez aqui, quando perdeu para o Clube do Remo. E aí o Paysandu no sufoco contra o Voltaço. Rapaz, eu lembro bem, Márcio, o Paysandu teve uma chance de fazer esse gol, quando ainda estava 0-0. Mas não o fez. Aí mais um chute de fora da área. O Paysandu tem problema em botar a bola para dentro do gol, né? A gente tem visto isso também, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí o goleiro continua se virando e mais chute de fora da área, mais defesa do goleirão do Papão. Só que aí, seu Márcio, no último segundo de jogo ali, o Paysandu acabou tomando o gol, que até... Olha, foi essa a única chance que o Paysandu teve. Olha aí. Márcio Lins já fez vários, assim, lá no Gentil e tem cor. Aí, olha, cruzamento. Márcio, o goleirão, dá para dar esse tapa ou não? Estamos em cima. Eu fiquei com essa impressão também, né? Pois é. Ele ficou muito fora da... Se ele está um pouquinho mais dentro, ele dava o tapa. Mas estava escrito, o momento não é bom, infelizmente... O Volta Redonda consegue a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Não precisava ser contra o Paysandu, mas assim foi, né? Pois é, Abner. Olha, antes de encerrar aqui e falar de Série D, só passar aqui, olha, tem Goiás e Avaí hoje à noite, então torcer por um empate, para manter ali na liderança. E amanhã tem CRB e Cuiabá também, outro jogo que interessa bastante. Se rolar um empate também, tá tudo certinho, Abner. Vai ser empate hoje e amanhã. Pronto. Estou vendo aqui naquela câmera do Serginho ali. Não adianta secar, Serginho, dá uma segurada aí, vai ser empate. Olha, pela Série D, né? Série D, né? Série D do Campeonato Brasileiro, a nossa Tuna Luso brasileira, Márcio, tomou um sapeca iaiá. O que aconteceu com a Tuna, Márcio? Pois é, 3-0 pro Manauara, lá em Manaus. Pois é, rapaz, bonita a camisa do Manauara, né? É, toda vermelha aí. É que a Tuna tá ganhando muito. Aí tem uma hora que tem que perder para dar uma... Animar um pouquinho, né? Para movimentar. 3-0, Márcio, tudo bola parada. O tio Inácio vai treinar os meninos melhor essa semana. Com certeza. Vai puxar as orelhas. A Tuna ao menos segue ali na zona de classificação, né? Menos mal que segue por lá. E o Águia também segue na zona de classificação. Pois é, rapaz, o Águia está invicto na Série D. O problema foi que empatou em casa. E não é... Olha esse gol, Márcio. Que isso?
Esse é o famoso pombo sem asa, Exatamente. né? Na linguagem do futebol. E aí o Romarinho bateu uma falta no primeiro pau, o goleirão dormiu, a bola entrou. Fim de papo, 1-1. De novo o gol do Romarinho. Deu aquela colherada na bola, né? Foi tirando. Colherada, vai, conhece. Tchá! Aí a bola vai sair. Quem O batia barulho da bola que é. Tchá! E quem batia muito assim no torneio das ORM, lembra quando tinha o torneio de futebol? Era o Ismar. O Ismar era um cara que, bola parada, aí tinha o Andrezinho, aí o Ronaldo Pena queria bater nos dois. Valeu, Abner. Tchau, tchau. Até sexta. Valeu. Obrigado.